Boa noite, queridos, a paz. Vocês estão bem? Pergunte para quem está perto de você se essa pessoa está bem. Dá boa noite para ele, boa noite. É muito bom poder, obrigado. É muito bom poder estar aqui com os irmãos. De fato, ontem foi um momento muito gostoso de comunhão com os irmãos, com os casais que aqui estavam. E hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui e juntos vamos adorar e receber da palavra do Senhor. Vocês estão prontos? Seria pedir demais se você pudesse ficar em pé um pouquinho só. Queria que você levantasse as suas mãos nesse momento. Se você já ora em outras línguas, ore em línguas agora um pouco. Erga um pouco a sua voz, orando em outras línguas. Vamos nos mover pela fé. Porque o Espírito Santo, ele já está dentro de você. Ele está aqui. Mas nós precisamos responder à unção. Nós precisamos nos mover pela fé. Precisamos nos mover como aqueles que creem que Deus, ele já está fazendo, ele já está operando, ele já está manifestando. O ramaçu que terebaçu que terebas. Rara catalabacere cantaramacere cantaramas toro condoroboso. Pai, nós te damos graças, Senhor, nesta noite, ó Pai. Te dou graças, Senhor, por esta igreja. Eu te dou graças, ó Pai, por este povo que está aqui reunido no teu nome. E eu creio que Jesus já está aqui. Eu creio, Pai, que o poder já está operando neste lugar. Eu creio, ó Pai, na unção operando sobre nossas vidas hoje. Eu creio, Pai, na Tua palavra poderosa, viva e eficaz, entrando em nossos corações, separando alma e espírito, juntas e medulas, Senhor, e discernindo as intenções e os pensamentos dos nossos corações. Pai, graças eu te dou pelo poderoso Espírito Santo que habita dentro de nós. Graças eu te dou, ó Pai, pela Tua palavra, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo, nosso ajudador, nosso consolador. Senhor, graças eu te dou pelo sangue precioso de Jesus. E eu declaro neste lugar sobre cada pessoa a vida e o poder do sangue de Jesus. Senhor, eu creio que anjos do Senhor estão aqui neste lugar. Eu creio em anjos, ó Pai, posicionados aqui neste lugar. E à medida que nós estamos dando voz à Tua palavra, esses anjos estão entrando em ação em nosso favor. Senhor, graças te dou, ó Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Graças a Deus, podem sentar. Obrigado, meu querido. Depois você vai voltar. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Eu quero que nós vamos falar de um assunto que eu sei que vocês são instruídos nesse assunto, mas eu quero falar sobre fé. E eu quero falar um pouco especificamente sobre você agarrar o espírito da fé. Então, Hebreus capítulo 10, o versículo 38. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Diz assim. Será que a gente pode ler juntos? Vamos ler juntos aqui nessa mesma versão. Bem forte, bem bonito. 1, 2, 3 e já. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Amados, esse é um dos textos em que a Bíblia afirma que o justo, ele vive pela fé. Você vai encontrar essa mesma expressão em Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11. Agora, deixa eu dizer algo para você. Nós somos uma igreja da palavra da fé. Vocês recebem aqui, toda semana
o ensino alinhado com a palavra que nós cremos e nós recebemos. Mas sabe, eu percebo que nós que somos desta visão da palavra da fé, nós podemos estar numa igreja que prega essas verdades e ainda assim não estarmos vivendo pela fé. Às vezes porque nós somos de uma igreja que prega fé, que prega cura, que prega oração em outras línguas, prega sobre ser guiado pelo Espírito, prega essas verdades que nós agarramos, nós vamos ouvindo, nós vamos nos acostumando. No início a gente fica impressionado, no início a gente fica empolgado, a gente fica entusiasmado, mas acaba que a gente acostuma a ouvir essas verdades. Nós acabamos acostumando a ouvir, a estar num ambiente onde isso é ensinado e nos esquecemos que não basta somente ouvir, é necessário que a gente pratique fé. Fé precisa ser praticada. Então eu quero que você ouça isso, não basta só você ouvir. Não basta, lógico que ouvir faz parte do processo. Em Mateus capítulo 7 ele fala sobre a quem que ele vai comparar: ao homem prudente, aquele homem que ouve a palavra e pratica. Ele constrói a sua casa sobre a rocha. Então, ouvir faz parte do processo, mas somente ouvir não é todo o processo. É necessário que você pratique fé. Fé precisa ser praticada. Fé precisa ser colocada em prática. O irmão reverendo pastor Scott Webb, no seu livro Agarrando o Espírito da Fé, ele faz uma afirmação que eu quero trazer para você aqui. A doutrina da fé pode ser ensinada. Nós podemos ensinar fé, o seu pastor pode ensinar fé. Agora, o espírito da fé deve ser agarrado. Você deve agarrar o espírito da fé. Você deve fazer o viver pela fé o estilo de vida pela qual você vive, porque só tem um jeito do justo viver aqui na terra. O justo, ele só pode viver pela fé. Então diga bem forte: o justo vive pela fé. Então, se você não está vivendo pela fé, você não está vivendo a vida que agrada a Deus. Se você não está vivendo pela fé, você não está vivendo o estilo de vida que Deus planejou para você. Então fé não é só uma doutrina, não é só um ensino que eu recebo na igreja, mas fé tem que ser o meu estilo de vida, a forma como eu vivo. Ou seja, eu não posso estar na igreja, ficar tão acostumado em ouvir falar sobre fé, sobre como se vive pela fé, e não fazer essa análise: eu estou ou não estou vivendo pela fé? Então, nessa noite, eu quero te encorajar a agarrar o espírito da fé. Você agarrar isso ser um modo pelo qual você vive, ser um estilo de vida, pelo qual você vai se mover, pelo qual você vai viver. Agora, você precisa agarrar o espírito da fé. Você precisa viver o estilo de vida da fé. E como é que se vive o estilo da fé? Como é que se vive o estilo de vida da fé? Eu quero mostrar 2 versículos para você. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Projeta para a gente, irmão. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, está falando, o apóstolo Paulo está falando do espírito da fé, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Igreja, eu queria que você lesse esse texto comigo bem forte. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé,
como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então o espírito da fé opera dessa forma, com essas duas bases. Você precisa crer em quê? Crer na palavra. E a partir do momento que você crê, você precisa falar. É assim que a fé opera. Você crê, você já sabe disso. Fé vem pelo ouvir a palavra. Quando fé vem, você está crendo com o coração. E agora, depois de você crer com o coração, você precisa falar com a sua boca. Então, o que é viver um estilo de vida de fé? É você viver crendo com o seu coração e falando com a sua boca. É você viver vencendo os desafios da sua vida, crendo com o coração e falando com a sua boca. É você trazer dinheiro para a sua vida, crendo com o coração e falando com a sua boca. É você manifestar saúde divina no seu corpo, crendo com o coração e falando com a sua boca. É você sujeitar o diabo na sua vida, crendo com o coração e falando com a sua boca. Sabe? E isso não pode ser algo que a gente só faça na hora do culto. Não pode ser feito, sabe? Deve ser feito no momento do culto. Devemos despertar, vamos dizer assim, o espírito da fé nos cultos. Mas isso não pode ficar restrito ao tempo que você fica no culto. Isso deve ser o seu estilo de vida. E isso não deve ser o seu estilo de vida porque você é dessa igreja, mas isso deve ser o seu estilo de vida porque você é justo, e justo vive pela fé. E você sendo justo, Deus te abençoou a estar congregando numa igreja que te ensina a palavra da fé. Então você é encorajado, entusiasmado, ensinado a viver desse modo, crendo com o coração e falando com a sua boca. Sabe, irmãos, e crer com o coração e falar com a boca vai tirar você de situações impossíveis. Crer com o coração e falar com a sua boca vai fazer aquilo que o seu dinheiro não pode pagar. Meu irmão, fé vai proporcionar coisas a você que o seu dinheiro não pode pagar. Então isso tem que ser um estilo de vida. É o espírito da fé. E o espírito da fé, como está ali, o texto que a gente acabou de ler, 2 Coríntios 4:13, é dessa forma que ele opera. Você precisa crer. E você precisa falar. Diga comigo, crer. Falar. De novo, crer. Falar. Só vocês. Então eu pergunto, a igreja responde: como é que o espírito da fé funciona, opera? Agora, amados, veja, eu não posso falar de fé, não citar esse texto. Marcos 11:23. Eu gostaria que colocasse na revista corrigida, por gentileza. Marcos 11:23. Você tem a revista RC, essa é a RA. Se tiver RC, se não tiver, não tem problema não. Porque eu gosto como isso. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser precisa ser dito, precisa ser falado. Porque em verdade vos digo, qualquer, meu irmão, significa qualquer pessoa que falar crendo, qualquer que disser a este monte. O que é o monte? O monte é o problema, é o obstáculo, é a enfermidade, é a dívida.
Qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Agora agarre isso. Mas crê que se fará aquilo que diz. 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 Você não precisa crer que se fará na sua vida o que o médico disse. Você fica crendo que se fará na sua vida aquilo que você disser. Diga, crê que se fará aquilo que diz. Então diga forte, eu creio que na minha vida se fará aquilo que eu disser. Mais uma vez, eu creio que se fará na minha vida aquilo que eu disser. Então não se temorize a respeito do que pessoas estão dizendo, porque a Bíblia não diz que será feito na sua vida o que os outros dizem. A Bíblia diz que será feito na sua vida o que você disser. O que você disser. Podem os outros dizer o que quiserem, não importa, na minha vida vai ser o que eu disser. Mas crê que se fará aquilo que diz. É por isso que eu gosto da revista corrigida desse versículo. No final ele diz assim: tudo o que disser, tudo o que você disser, tudo, olha para alguém e fala, tudo o que você disser, diga isso. Tudo o que disser lhe será feito. Então você precisa agarrar isso. Se você está insatisfeito ou insatisfeita com alguma área da sua vida, comece a crer com o coração e falar com a sua boca, e você vai ver essa área mudar. Agora, sabe, amados, o espírito da fé, o estilo de vida da fé, não pode ser algo que a gente vai tocar nisso só em momentos de necessidade. Meu irmão, fé não é só para te socorrer nos momentos difíceis. Fé é um estilo de vida que você vive em todo o tempo. E sabe, eu quero lhe dizer algo: se você aprender a agarrar o espírito da fé, existem problemas que eles não vão nem conseguir chegar à sua vida. Porque fé ela não só soluciona problemas, mas também previne, impedindo que eles cheguem na tua vida. Então muitos problemas chegam para mim e para você porque nós nos tornamos negligentes em viver pela fé. Então você não precisa estar doente para confessar cura. Aliás, é melhor que você aproveite a saúde, você está saudável, para você se manter confessando que você tem saúde divina, que o seu corpo está em saúde, que as suas células estão funcionando bem, o seu organismo está funcionando bem, que doença não vai pegar em você, que Covid não vai matar você, que câncer não vai matar você. Sabe, eu sei que o tempo mudou, e com o tempo, a mudança de tempo, nós começamos a falar no natural. Ixi, ficou frio, minhas crianças vão tudo ficar doentes. Isso é incredulidade falando. A saúde dos seus filhos não vão mudar por causa do tempo. A saúde dos teus filhos vão ser mantidas pela palavra que sai da sua boca. Então você precisa agarrar isso.
Não pode ser somente uma doutrina que você ouve, se empolga no culto com isso, vai embora, e quando você vai embora, você volta a falar de acordo com o que o mundo fala, falando incredulidade, falando medo, falando dúvida. Ei, eu venho aqui dizer algo para você: você é da fé, você é da palavra da fé, você crê com o seu coração e você fala com a sua boca. Diga bem forte: eu tenho o espírito da fé. Mas pode dizer: eu tenho o espírito da fé. De novo: eu tenho o espírito da fé. Diga: eu creio com o coração. Eu falo com a boca. E tudo que eu disser vai acontecer. Vai acontecer. Diga: vai acontecer. Agora faça isso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É pela fé, é pela fé, é pela fé que você vive. Você é responsável por manter o espírito da fé sempre ativo na sua vida. Seu pastor pode lhe ensinar, mas ele não tem como forçar você a falar. É você que precisa educar a sua boca para falar em linha com a palavra de Deus. Falando o que Deus fala. Trazendo à existência as coisas que não são como se já fossem. De que jeito? Falando a palavra. Falando os textos, dizendo a palavra, crendo com o seu coração, falando com a boca. Não fale como o mundo fala, não fale como as pessoas que não conhecem esta palavra falam. A palavra já chegou a você, luz já chegou a você, revelação já chegou a você. Alinhe a sua boca com a palavra, fale a palavra, fale a palavra. Agarre o espírito da fé. Eu gostaria de mostrar para você alguns exemplos de pessoas na Bíblia que agarraram o espírito da fé, e você vai ver que essas pessoas, elas estão sempre falando o que creem, porque é isso que é agarrar o espírito da fé. Sabe, amados, eu gosto de usar isso para te ilustrar. Quando a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 1, coloque para mim Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu sei que é um texto conhecido, mas deixa eu destacar algo para você. Pode voltar naquela versão, meu querido, que você estava usando, a NAA, por gentileza. A versão que eu vi que vocês usam aqui, NAA. Então diz ali, no princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Versículo 3. Então Deus disse, o que Deus disse, gente? Vamos lá, o que Deus disse? Agora, o que Deus estava vendo? Trevas. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas. Agora, por que Deus não fez assim? Rapaz, anjo, vem cá. Você está vendo? A terra está sem forma e vazia. Você consegue entender que Deus não falou o que ele estava vendo, mas ele falou o que ele queria ver? Pare de falar o que você está vendo nesse momento. Pare de falar a circunstância que está se apresentando a você. Copie o seu pai. Fale aquilo que você quer ver. Ele não queria ver trevas, ele queria ver luz. Ele estava, haja luz e houve luz. Ei, comece a operar, a imitar Deus, parando de falar o que você está vendo, e comece a falar aquilo que você quer ver. Efésios 5:1 garante que nós podemos imitar a Deus. Então nós temos que começar a imitar a Deus falando como Deus falava.
Não falando o que via, mas falando o que queria ver. Agora deixa eu te mostrar alguns exemplos na Bíblia de pessoas que agarraram o espírito da fé e estavam sempre falando aquilo que creem. O primeiro está lá em Números capítulo 14, versículo 9. Números 14, versículo 9, para te contextualizar, Moisés tinha enviado 12 espias para dar uma checada na terra, voltar com um relatório. Você sabe que 10 espias, eles voltaram com um relatório negativo, com um relatório de incredulidade, um relatório que inflamou todo o povo com medo. Mas no meio daqueles 12 espias, tinham 2, Josué e Caleb. Agora, deixa eu dizer algo para você. Você já percebeu que nós só memorizamos o nome de Josué e Caleb? Se eu perguntar para você, sem você olhar na Bíblia agora, você não lembra do nome dos outros 10? Sabe por quê, amado? Incrédulos, pessoas que têm dúvida, pessoas que vivem com medo, caem no esquecimento. Somente os da fé que vão ser lembrados. Você será lembrada pela sua fé, pelos lugares que você chegou em Deus, crendo com o seu coração e falando com a sua boca. Então, Josué, ele se posiciona diferente da maioria das pessoas. E viver pela fé, isso é você se posicionar diferente do que a maioria das pessoas. Quando a maioria está dizendo que não pode, quando a maioria está dizendo que não vai conseguir, você fica dizendo: eu posso, porque eu sei quem me fortalece, o meu Deus é comigo, eu sou mais que vencedor. E você fica ali estabelecido nessas verdades. Você não segue o fluxo da maioria, você fica com a palavra. Mas aqui em Números 14, versículo 9, Josué dá essa palavra, porque Josué tinha um espírito da fé. Diz assim: tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Aí vamos ver a confissão dele: não tenham medo. Diga bem forte: não tenham medo. Olha para umas 3 pessoas e fala assim: não tenha medo. Não tenham medo do povo dessa terra. Meu irmão, não tenha medo do que vocês estão vendo. Não tenha medo das circunstâncias. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Recebe essa palavra. Não tenha medo do que está diante de você. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é quem está em você do que a enfermidade. Maior quem está em você do que os problemas. Maior quem está em você do que o desemprego. Maior é quem está em você do que a dívida. Maior é aquele que está em você. Não há problema, não há circunstância, não há prova. Nada é maior do que aquele que está em você. Então, em nome de Jesus, recebe essa palavra nessa noite: não tenha medo. Não tenham medo do povo dessa terra. Agora, eu amo essa declaração que Josué faz: como pão os podemos devorar. Que confissão. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Você está preparado para essa semana devorar essas circunstâncias que estão na tua frente? Não, eu vou dar uma segunda chance para vocês. Vocês estão prontos para esta semana, para você ir embora daqui hoje? E já hoje, você já vai sair devorando tudo aquilo que o diabo colocou diante de você. Josué fala: ei, não fique com medo não. Eles, para nós, é como pão. A gente vai devorar eles. Era o que ele estava crendo com o coração e falando com a boca. Ele tinha agarrado o espírito da fé e ele não deixou que circunstâncias ameaçadoras movessem ele do lugar de fé.
Irmãos, circunstâncias vão me ameaçar, vão ameaçar você, sabe, amados, de vez em quando os crentes, ô pastor, o diabo se levantou contra mim. Qual é a novidade disso? Meu irmão, se o diabo se levantou contra você, abra sua boca, fale, porque tudo que você disser vai acontecer. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele... Pronto. Ô pastor Edson, o diabo se levantou. E o que ligar para o pastor vai resolver? Abra sua boca, declare a palavra, fique firme resistindo o inimigo com a palavra. Como é que você resiste ao inimigo? Falando a palavra. Falando a palavra. Ele ataca a sua mente e você fala a palavra. Ele ataca nas circunstâncias e você fala a palavra. Ele começa a colocar pensamentos de que você não vai conseguir e você fala a palavra. Esse é o espírito da fé. Então, Josué, ele está declarando o que ele cria. Como pão, os podemos devorar. Agora veja, a proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Eu queria, projeta para mim um versículo. Eu queria só essa parte final. O Senhor está conosco. Nós vamos falar juntos isso. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas eu queria que você falasse isso com a maior força que você puder. Só essa parte final, 1, 2, 3 e já. O Senhor está conosco, não tenham medo dele. Verbo da vida, Pirituba. Eu venho aqui dizer para vocês, o Senhor está com vocês. O Senhor está com vocês. O Senhor está com vocês. Eu vim aqui tempo atrás, eu vi como estava essa obra, eu vi que não tinha nada disso, mas agora tem. O Senhor está com vocês. O Senhor está com vocês. Sabe, e foi fé que trouxe tudo isso que eu estou vendo, e fé vai trazer tudo aquilo que vocês ainda precisam. Não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de fé. Se o dinheiro não está no caixa da igreja, use a sua boca e chame o dinheiro. E Jesus garante que tudo aquilo que você disser vai acontecer. Eu creio que se fará aquilo que eu digo. O Senhor está conosco, aleluia. O segundo exemplo do espírito da fé, de alguém que agarrou o espírito da fé, Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, até o versículo 47. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 45. Davi estava ali, se dispondo para enfrentar o gigante Golias. Agora a gente fala, né, de o gigante Golias, mas depois você pode checar na sua Bíblia, você vai ver que o próprio Davi nunca chamou Golias de gigante. Sabe por que os seus problemas estão se tornando maiores? Porque você está nomeando eles assim. Meu irmão, o espírito da fé, ele é crer com o coração e falar com a boca. Então você tem que falar dos seus problemas, dos seus desafios, aquilo que a Bíblia diz. Agora Davi, a partir do versículo 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu, ele não disse ao gigante, ele disse ao filisteu: você vem contra mim com espada. Olha a confissão, olha a declaração, olha o espírito da fé. Veja a ousadia do espírito da fé. Meu irmão, o espírito da fé, ele diz coisas que para a mente humana natural são loucuras. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo,
Aleluia. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Agora, preste atenção na confissão de Davi. Hoje mesmo, olha o que ele estava crendo. Hoje mesmo, primeiro, o Senhor entregará você nas minhas mãos. Declaração. Ele estava, primeiro, amado, entenda, antes de Davi vencer a guerra, o confronto com Golias, com a pedra, ele já tinha vencido o confronto com as palavras. Ele já tinha vencido o confronto com as palavras. O Senhor entregará você nas minhas mãos. Segundo, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Diga bem forte, isso é o espírito da fé em ação, diga. Mais uma vez, diga. O espírito da fé, quando opera, ele fala de coisas ousadas. Hoje mesmo eu vou matar você, eu vou cortar a sua cabeça, eu vou entregar você. Hoje mesmo eu vou resolver você. Hoje mesmo isso aqui vai estar resolvido, não vai ficar amanhã. Não, é hoje, vai acontecer o que eu estou dizendo. E ele continua dizendo assim: toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Como é que é a música que vocês cantaram hoje aqui, né? Não é assim? É assim que a gente vence, que eu venço as minhas guerras. Como é que você vence as suas guerras? Crendo com o coração e falando com a boca. Como é que você vence as suas guerras? 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 Pois do Senhor é a guerra, verbo de Pirituba, do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos os inimigos nas suas mãos. Creia nisso, meu querido, comece a declarar, comece a confessar, viva pelo Espírito da fé. O terceiro exemplo de alguém que operou no espírito da fé, a mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos capítulo 5, o versículo 27 e o 28. Marcos capítulo 5, versículo 27 e 28, diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, você sabe, fé vem pelo ouvir. Então, quando ela estava ouvindo a respeito de Jesus, ela estava ouvindo a respeito da palavra. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, tocou na capa dele. Por quê? 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 Por quê, igreja? Dizia. Ela estava movimentando o espírito da fé, dizendo, continuamente, dizendo, o que ela dizia? Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Eu vou tocar na roupa dele, ficarei curada. Eu vou tocar na roupa dele, ficarei curada. Eu vou lá, eu vou tocar na roupa dele, ficarei curada. Eu vou lá, eu vou tocar na roupa dele, ficarei curada. Agora ouça, quando ela tocou, Jesus fez uma declaração assim: quem me tocou? Os discípulos estavam perto de Jesus. A multidão te aperta e tu perguntas quem te tocou. Jesus falou assim: quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu poder. O espírito da fé, pegue isso. O espírito da fé puxou o poder que ela precisava para a vida dela.
Eu costumo dizer, Jesus não curou aquela mulher. Porque o próprio Jesus depois no final fala assim: mulher, vai em paz, a tua fé te salvou. O que Jesus fez? Simplesmente estava passando no lugar. O que ela fez? Ela ouviu, ela disse, ela foi, ela tocou, ela recebeu, ela foi curada. Por quê? Porque ela estava operando no espírito da fé. Então se você operar, meu Deus, se você operar no espírito da fé, estas coisas você vai puxar, você vai puxar, você vai puxar poder de Deus para a sua necessidade. Ela não ficou questionando por que Deus não me cura. Ela não ficou, será que é a vontade de Deus ou não? Ô Senhor, por que o Senhor me colocou com essa doença, com essa enfermidade? Não, ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu, a fé começou a brotar, a nascer, a vir ao coração dela. Ele pode fazer isso, Ele vai fazer isso. Ele é aquele que cura, Ele é aquele que cura. Sabe o que ela começou a fazer? Ela começou a ativar o espírito da fé. De que jeito? Falando. Eu vou lá, vou tocar, vou ser curada. Eu vou lá, vou tocar, vou ser curada. Sabe o que ela fez? Ela foi, ela tocou e ela foi curada. Puxe o que você precisa para a sua vida. Ela precisava de cura, puxou pelo espírito da fé. Porque ela creu e ela falou. Agora, amados, deixa eu dizer algo. Quantos estão recebendo alguma coisa aqui nessa noite? Aleluia! Diga assim, eu creio com o coração. E falo com a boca. Eu creio com o coração. E falo com a boca. Fala, esse é o espírito da fé. Agora, eu quero te mostrar como é que você agarra o espírito da fé. Agora o irmão do teclado pode me ajudar aqui. Eu estou começando a caminhar para o final. Mas eu posso um pouco mais, gente? Porque às vezes tem igreja que quando o pastor fala assim, irmãos, estou terminando, o povo fica avivado, né? Celebra que o pastor, oxe. O espírito da fé, ouça isso. Pastor, eu posso falar aqui embaixo? O espírito da fé, ele é agarrado de duas maneiras. Pegue isso. A primeira, ou você ouvir a palavra. Como é que você agarra o espírito da fé? Como é que você agarra o espírito da fé? Então, primeiro ponto, você precisa se manter ouvindo a palavra. E eu comecei dizendo que nós que somos da fé, nós corremos o risco de nos acostumar em ouvir falar sobre fé, e isso já não nos impactar mais como no início. E já sei, ele vai falar Marcos 11, 23, olha lá, viu? Falou. E ele vai citar lá aquele texto lá, e vai lá, viu? Agora, amado, deixa eu dizer para vocês. Essa semana, minha igreja lá em Rio das Ostras, há 5 anos atrás, nós adquirimos uma propriedade no valor de 4 milhões. Nós já estamos na etapa final. Nos últimos 4 anos, nós pagamos no total de 3 milhões e 700 mil. E talvez eu falo no valor desse, rapaz, a igreja lá deve ser enorme. Meu irmão, a igreja lá, nossa, tem 140 membros. É o tamanho aqui do Verbo da Vida de Pirituba. Pastor, como é que vocês conseguiram pagar? Porque nós já pagamos 3 milhões e 600. Essa semana, de segunda-feira até sexta-feira, Deus fez coisas grandiosas.
e nós pagamos o valor total de 400 mil reais. Sobrou dinheiro no caixa, e agora para a gente quitar, nós precisamos de menos de 300 mil reais. E eu vou dizer para vocês, esse ano a gente vai quitar. Agora, nós pagamos isso nesses 2 anos de pandemia. Eu não sei vocês aqui, mas lá em 2020 nós ficamos 5 meses sem poder ter cultos presenciais. Talvez vocês não saibam, mas quando a igreja não tem culto presencial, as entradas... E sabe o que aconteceu em 2020? Nós pagamos 400 mil reais. Sabe o que aconteceu em 2021? Nós pagamos 400 mil reais. Eu não precisava pagar os 400 mil reais agora. Eu podia ter segurado até dezembro, mas o dinheiro chegou e eu falei, nós vamos pagar. E até dezembro nós vamos quitar o que falta. Agora, sabe por que eu estou falando isso? Para você entender. A gente não conseguiu pagar isso porque tinha dinheiro no caixa. Eu aprendi algo na minha vida como pastor, que quando Deus manda eu fazer alguma coisa, a última coisa que eu vou olhar é o quanto que tem no caixa. Eu não me movo pelo caixa da igreja, eu me movo por aquilo que Deus está mandando eu fazer. Porque quando Deus manda eu fazer, então Deus é responsável por pagar. Eu não sou aquele que paga, é Deus. Eu sou aquele que obedece e aquele que crê. E Ele faz o dinheiro chegar para no dia certo eu poder pagar. Eu lembro que dentro desse processo teve um dia que nós estávamos... A data estava chegando, nós não tínhamos dinheiro. Eu fui numa das salas lá da igreja, eu peguei a minha Bíblia, eu abri a Bíblia, eu apontei para cima, eu falei, Deus, está aqui, está escrito, se o Senhor não fizer, como é que eu vou pregar isso aqui? No mesmo dia, a igreja recebeu um cheque. É crer com o coração e falar com a boca, meu irmão. Você tem que agarrar o espírito da fé. Porque como eu disse, fé vai proporcionar à sua vida coisas que o seu dinheiro não pode pagar. Mas se você crer com o coração e chamar com a boca, ei, deixa eu dizer algo para você. O teu emprego é um canal que Deus usa para prover a sua vida, mas não é a fonte. Deus é a fonte. Agora eu tenho uma notícia boa para você. Deus, Ele sabe como usar outros canais que não sejam o seu emprego para fazer o dinheiro chegar até você. Mas aqui na nossa mente ainda humana, carnal, nós nos limitamos achando que Deus só pode nos prover através do nosso emprego. Não, o teu emprego é um dos canais que Deus te provê, mas o Senhor, Ele é o seu pastor e nada te faltará. Então não limite Deus prover você somente, exclusivamente pelo seu emprego, meu irmão. Deus, Ele é poderoso para levantar novos canais, para fazer fluir para você o dinheiro, o recurso, a prosperidade. Então, você precisa agarrar o espírito da fé, se mantendo ouvindo a palavra. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. A maioria dos cultos serão simples, no sentido de que seu pastor vai chegar aqui, abrir a Bíblia e ensinar. E porque a unção de ensino, ela não é extraordinária. A unção de ensino, ela não é extraordinária, mas ela é sobrenatural. E às vezes a gente está aqui num culto de ensino, o nosso pastor ensinando, e aparentemente não tem nada de sobrenatural acontecendo, mas tem. O que está acontecendo? Você está ouvindo a palavra? Fé está vindo, fé está vindo, fé está vindo, fé está vindo, fé está vindo. Então às vezes nós
Mas o pastor vai pregar fé. Olha lá, ele vai falar Marcos 11:23. Ele vai falar... o pastor vai falar de oração em línguas. Eu sei que o pastor Edson prega bastante sobre oração em línguas. Eu já sei, ele vai contar aquela experiência. Olha lá, viu? Contou. E a gente começa a se tornar, sabe como? Negligentes no ouvir. Porque o que a gente está ouvindo, a gente se acostumou com aquilo. No início, quando ouvia, era impactante. Mas depois de um tempo, parece que perdeu aquele impacto. E começamos a menosprezar aquelas palavras que nos trouxeram até aqui. Irmão, deixa eu dizer algo para você. As palavras que vocês ouviram, que te trouxeram até aqui, são as mesmas palavras que vão te levar para lugares maiores, para lugares mais longe. Sabe, e aí vai o ensino. Aí de vez em quando tem um culto que o negócio é o calabacheia, é aquele negócio diferente, as cadeiras estão voando. Aí depois no próximo culto, ensino. Por quê? Porque é o ensino que promove o teu crescimento. O ensino promove o teu amadurecimento. É o ensino que promove que a igreja tenha alicerce, fundamentos, raízes. Meu irmão, eu creio no mover do Espírito. Eu creio em correr, eu creio em cair do poder, eu creio em rir pela fé. Meu irmão, eu creio até em voar pela fé. Gosto disso. Mas a igreja não pode ter só isso. Tem que ter isso, mas tem que ter, antes disso, tem que ter ensino da palavra. Porque fé vem pelo ouvir. Então você tem que ouvir, 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 se manter ouvindo, 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 ouvindo. Tem pregações que eu ouço várias vezes. Tem livros do irmão Reiga que eu já li, já nem sei mais quantas vezes eu li. Sabe por quê, amado? Porque eu preciso me manter agarrado com o espírito da fé. Eu não acho que o que eu estou pregando aqui é novidade para vocês. Eu sei que não é. Eu sei que vocês já ouviram. Eu até entrei no canal de vocês, eu vi que tem uma mensagem lá, que eu acho que foi a Emerson que pregou, com o tema Agarrando o Espírito da Fé. Eu falei, não estou nem aí, eu vou pregar esse mesmo tema. A maioria de vocês nem deve lembrar o que ele pregou no dia. Faz parte, tudo bem, não tô... A gente não lembra o que comeu há um ano atrás, não é verdade? Eu não lembro o que eu almocei um ano atrás, mas eu sei que aquilo que eu almocei um ano atrás me deu condição de chegar aqui. Agora, o espírito da fé, ele também é agarrado. Pegue isso aqui, por favor. Além de ouvir a palavra, o espírito da fé, ele é agarrado pelas pessoas com quem você convive. Você pode não conhecer a doutrina da fé e agarrar o espírito da fé convivendo com alguém que tem o espírito da fé. Em Juízes capítulo 7, versículo 3, quando Deus levanta Gideão para libertar Israel, em Juízes capítulo 7, versículo 3, se ajunta uma grande multidão e Deus começa a selecionar quem ia para a guerra ou não. Mas o primeiro grupo que ele descartou está no versículo 3, diz assim: portanto anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volta para casa. Sabe por quê? Porque medo é algo contagioso no nosso meio. Dúvida, incredulidade, só precisa ter um incrédulo no nosso meio e começa a contaminar os outros. Irmão, em nome de Jesus, se associe com pessoas que carregam o espírito da fé.
Sabe, eu sei que essa igreja tem um espírito da fé. Então aqui é o lugar que você precisa estar. Aqui é o lugar que você precisa se manter. Pode até ser que perto da sua casa tenha uma igreja, mas se essa igreja não tem um espírito da fé, ela não é a igreja certa para você. A melhor igreja não é a que está perto da sua casa. A melhor igreja é aquela que impulsiona você, que leva você a crescer, que imprime em você o espírito da fé. Ei, Deus te plantou aqui neste lugar e não te autorizou a sair daqui. Então fique aqui, querido, porque aqui é o teu lugar de crescimento. Não saia da sua igreja porque você se aborreceu com alguém. Não saia da sua igreja porque você discorda de uma coisa ou outra. Isso é normal, ser humano é assim mesmo. Mas não saia do lugar que Deus está prosperando você, que Deus está alimentando você, que Deus está cuidando de você, que Deus está impulsionando você. Quando nós lemos o livro de Ruth, no primeiro capítulo, o marido de Noemi, que era sogra de Ruth, eles moravam em Betel, que significa casa do pão. A Bíblia diz que houve uma crise, uma seca na terra, e eles se mudaram para Moabe. A Bíblia diz que o marido de Noemi morreu. O marido de Ruth morreu, e o marido da outra nora também morreu. Ou seja, o marido e os 2 filhos de Noemi morreram. Saíram de um lugar que tinha alimento espiritual para ir para um lugar que não tinha alimento e morreram. Aqui é um lugar de alimento espiritual para a sua vida. Cuidado, mudar de igreja sem uma direção de Deus, só porque está chateado com alguma coisa, pode trazer morte para a sua vida e para a sua família. Aqui você está recebendo uma palavra, meu irmão, que está enchendo você de fé. É lógico que essa igreja não é perfeita, não existe essa igreja. Desde o dia que você chegou na igreja, ela deixou de ser perfeita. Mas é o lugar que Deus tem mudado a sua história. É o lugar que Deus tem te prosperado. Meu irmão, tem um espírito da fé nessa igreja aqui. Esse homem tem um espírito da fé. Esse homem aqui tem um espírito da fé. Vocês conhecem o testemunho. Esse homem era pobre. Mas ele agarrou o espírito da fé. E está prosperando. Eu lembro quando eu cheguei aqui, aquelas cadeiras vermelhinhas, não tinha essa estrutura que tem no fundo, era aqui, tudo no chão. Aí nós ficamos aqui 4 horas, lembra disso, orando em línguas aqui. Aí um dia ele me liga: Vitão, eu vou entrar num jejum de 40 dias para as coisas mudarem nessa igreja. Meu irmão, só o homem que tem um espírito da fé para fazer isso. Eu falei: vai aí, tô aqui torcendo por você. Mas eu, pastor Douglas, Mateus, a gente ficou tudo inspirado com o posicionamento dele. Depois, quando ele terminou o jejum, ele começou a dizer: está acontecendo isso. Entrou um dinheiro, pagamos o que devemos, chegou isso, chegou aquilo outro, isso está acontecendo, a igreja está enchendo, isso está acontecendo. Meu irmão, você está num lugar que tem um espírito da fé fluindo aqui neste lugar. Então Deus ele fala isso para Gideão: tire aqueles que estão assustados com medo. Agora olha só o que diz o Salmo 26, 4. Tem como colocar na NVI esse texto? Salmo 26, versículo 4, na NVI. Eu quero, porque ali tem uma expressão que eu quero destacar aqui para vocês. Vê se vocês têm a NVI. Se não tiver, tem aí.
Isso. Olha só, o Salmo 26, versículo 4. Não me associo com homens falsos, nem ando com os hipócritas. Sabe o que eu aprendo aqui? Que você deve escolher, selecionar com quem você vai se associar. Você pode falar com todos, mas a associação é só com alguns. Meu irmão, eu não quero me associar, por exemplo, com alguém que vai dizer para mim que não adianta jejuar. Eu vou me associar com alguém que fala assim: cara, eu jejuei 40 dias e o meu ministério mudou. Se associe com pessoas que vão impulsionar você ao crescimento no espírito da fé. Corte das suas associações quem está impedindo você de avançar, de romper, que está colocando medo, incredulidade, dúvida. Então, agarrar o espírito da fé. Você pode ficar em pé? Já estou encerrando. Se a banda puder subir, eu agradeço. Dá para cantar aquela canção, é assim que eu venço as minhas guerras, pode ser? Agarrar o espírito da fé levará você a realizar. Pegue isso, ouça isso. Agarrar o espírito da fé levará você a realizar coisas extraordinárias. E eu quero fechar lendo Hebreus capítulo 11, versículo 32 ao 34. Hebreus 11, aí pode voltar para aquela outra versão que vocês estão usando. Hebreus 11, 32, 34 diz assim: que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé, 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 os quais por meio da fé. E que eles fizeram? Conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser morto à espada. Agora pega isso: da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Levante as suas mãos os mais alto que você puder, querido. Levante as suas mãos, vamos.